Graça e paz, a paz do Senhor esteja com toda a casa que for ouvir esta palavra, que o Espírito Santo venha invadir cada coração que ouvir esta palavra, esta meditação, essa breve meditação, no texto de Lamentações 3. Eu vou frisar o versículo 39, a qual o Senhor colocou no meu coração. Estar meditando na palavra neste começo de semana, mais uma semana abençoada que o Senhor vai preparar para nós, já preparou, e que nós possamos meditar na palavra do Senhor, entender o que o Senhor nesta semana quer falar aos nossos corações. E o título deste texto diz assim: a esperança da libertação pela misericórdia do Senhor. Lá no versículo 39, que é o versículo que eu vou frisar, diz assim: por que se lamenta o homem? Que seja um valente contra seus pecados. E em outra versão, tem uma outra versão que diz assim: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Amados, meditando hoje nesta palavra, neste começo de semana, eu entendi o que o Senhor quer falar com cada um de nós, comigo, com você, nesta semana. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? E faz a gente refletir, vamos pensar no que o Senhor está falando nesta semana. Nós nos queixamos dos nossos pecados. Temos que ser gratos ao Senhor. Temos que ter o Senhor em primeiro lugar em nosso coração, para que não tenhamos falta de nada. E quando começamos a murmurar, e quando começamos a nos queixar, é porque estamos sentindo falta de algo. E esse algo ou esse alguém é o Senhor. Porque quando o Senhor está em primeiro lugar em nossas vidas, não vamos sentir falta de nada. Porque o nosso coração vai ser um coração cheio da presença do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, e de nada teremos falta. Porque tudo o Senhor supre, todas as nossas necessidades. Se buscarmos a Ele, se estivermos com Ele a todo tempo, em tudo Ele vai nos suprir. Muitas das vezes, não vamos ter muito dinheiro no banco, ou nem vamos ter dinheiro no banco, mas de nada vamos sentir falta, porque Ele vai suprir as nossas necessidades, mas Ele tem que ser o primeiro. A gratidão tem que estar em nossos corações. Temos que ser grato a esse Deus, e gratos nos mínimos detalhes, até mesmo naquilo que nós nos acostumamos. Levantamos pela manhã, abrimos os nossos olhos, respiramos e não agradecemos. Muitas das vezes somos ingratos, temos um coração ingrato. Só agradecemos por grandes bênçãos. Ah, eu consegui um apartamento, uma casa, um carro, uma conta bancária recheada. Quando a gente tem esses bens materiais, ou até mesmo, né, uma restauração na saúde, de casamento, financeira, aí somos gratos. Mas e pelo ar que respiramos? Somos gratos? Porque há pouco tempo atrás, nós passamos por alguns anos, né, atrás, passamos por uma pandemia. E quantas vidas não foram ceifadas? Quantas vidas não se foram? Foram milhares, milhares de pessoas deixando de respirar. E hoje eu e você abrimos os nossos olhos, respiramos e não agradecemos, não somos gratos. Nos acostumamos. Nos acostumamos e não temos a gratidão de agradecer. Senhor, muito obrigada por mais um dia, por mais uma semana. Cadê o coração grato? Ah, é muito corrido, é a correria do dia a dia. E não agradecemos. E nós não termos um coração grato nos torna murmuradores, nos torna pessoas ingratas, pessoas que, como a palavra do Senhor, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Aí começamos a nos queixar e vamos para o Senhor, Senhor, reclamamos, murmuramos. E ofendemos a santidade de Deus, porque aquele que tem o Senhor em primeiro lugar em seu coração,
no centro do seu coração, no centro da sua vontade. Não tem falta de nada. Nós não temos falta de nada. Nós sabemos que é um começo aqui com Ele e vamos para a eternidade com Ele. E vamos viver na eternidade com Ele. Do que nós temos que ter falta, amados? Nós temos que sentir a falta do Espírito Santo, da presença de Deus e buscarmos, não somente sentirmos falta, mas buscarmos, cada vez que nós sentimos essa falta, nós entrarmos diante da cruz. A cruz, ela é uma chave que muda, que ao virar essa chave muda tudo, principalmente os nossos pecados são perdoados. Quando nós nos colocamos diante da cruz, nos arrependemos dos nossos pecados. Deixamos de nos queixar, de murmurar, porque estamos diante da cruz que o Senhor preparou para nós. Ele foi para a cruz, ele derramou o sangue dele naquela cruz. E não podemos não nos apropriarmos disso e deixarmos de nos queixar. E no lugar de nos queixar, de murmurar, agradecermos, sermos gratos por tudo que o Senhor nos faz, seja para o bem, seja o mal. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no centro de tudo. Ele tem que ser o centro de tudo. E lá no versículo 22, vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois a sua compaixão não se esgota. O homem, ele se queixa dos seus próprios pecados, mas o Senhor a cada manhã nos dá a oportunidade de nos arrependermos com a misericórdia dele. Ele vem com a misericórdia dele e ele está esperando eu e você se colocar diante dele e dizer: Senhor, me perdoa pelo pecado que eu não enxergo, aquele que eu enxergo, aquele que eu consigo confessar, mas aquele que eu não enxergo, me perdoa, Senhor, me mostra, para que possamos ser novas criaturas e deixarmos de murmurar, de se queixar dos nossos pecados, amados. E no versículo 21 diz: nisso medito em meu coração, e por isso espero a misericórdia. 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele é misericordioso. A cada manhã ele nos dá a oportunidade de levantarmos e de respirarmos e ter mais um dia de oportunidade de nos arrependermos dos pecados a qual nós nos queixamos. Se eu e você estamos nos queixando, prestamos atenção do que nós estamos nos queixando, porque o Senhor nesta semana está nos alertando. O homem se queixa, murmura, esbraveja dos seus próprios pecados. E que nós possamos meditar e o Espírito Santo de Deus possa nos mostrar quais são esses pecados que estamos nos queixando, para que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente diante de Deus e sermos gratos e nos enchermos da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo. E a gratidão invadir todo o nosso ser, todos os nossos sentidos, os nossos olhos, o nosso tocar, o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso caminhar, todo o nosso ser seja tocado, seja inundado pelo Espírito Santo, para que nós possamos deixar a murmuração, a inquietação, as nossas queixas lá na cruz e nos tornarmos nova criatura em Cristo Jesus. Que essa semana seja uma semana de meditarmos nesta palavra e rompermos com o pecado que temos nos queixados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.